Olá! Então, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da outra parte que nós tivemos ontem do curso com a psicóloga Alessandra Hagi, coordenadora dos terapeutas do SOS Rio Grande do Sul. E a temática abordada ontem foi a respeito dos traumas. Eu quero dizer que achei muito importante, muito significativo como terapeuta, conhecer mais um pouco a abordagem da Alessandra a respeito de como ocorrem os traumas, de como se manifesta um trauma no físico do ser humano, que pode ser uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Então, esses traumas, eles podem manifestar na questão somática do organismo e desencadear situações que às vezes as pessoas se acham de estar naquele momento tendo alguma doença. Mas é importante ressaltar que nem sempre aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento realmente é uma doença. Nós, como terapeutas, temos que ter um olhar muito atento, um olhar de acolhimento, um olhar muito cauteloso, um olhar profundo a respeito de como está esse nosso cliente ou de como se encontra, às vezes, as pessoas com as quais nós convivemos. Porque não é só aquela pessoa que vem até nós fazer sessões de terapia. Pode ser que na família, no grupo de amigos, tenham pessoas que estão somatizando situações de que viveram algum trauma. Tá, mas como assim? Bom, como nós podemos. Existem pessoas que, quando passaram por algum trauma, por exemplo, sentem desconforto abdominal, podem sentir um desconforto na região da nuca, onde se encontra o cérebro reptiliano, responsável pela descarga de adrenalina, situações de ansiedade que podem ter desencadeado devido a um trauma, situações de choro, situações de lamento, situações de pessoas que não estão conseguindo dormir à noite, que se queixam que não estão conseguindo ter um sono saudável, situações de pessoas que estão fechadas dentro de casa, que não estão saindo do seu lar, se socializando, né, com os vizinhos ou com a comunidade. Crianças que de repente alteram rapidamente o seu comportamento podem estar vivendo um trauma ou ter vivido um trauma que às vezes a família nem se percebeu, nem se deu conta. Ou às vezes um jovem esteja passando pela mesma situação. Então, esse olhar atento também
a família deve ter, porque tudo aquilo que se manifesta de repente, de forma inusitada, pode estar sendo desencadeado por um trauma. Vejamos as situações, por exemplo, dos gaúchos que tiveram que enfrentar todas aquelas situações, que perderam seus lares, algumas que caíram na água, que ficaram horas esperando pelo socorro, que tiveram perdas lastimáveis dos seus bens, ou que tiveram que se retirar da sua casa porque naquele momento não estava tendo condições mais de permanecer e tiveram que se deslocar para um outro abrigo, para um outro local, onde aquele local provisório passou a ser o lar destas famílias. Então, vamos ter um olhar atento, um olhar cauteloso, um olhar mais intenso, que busca trazer e ver o que está realmente acontecendo, o que está se manifestando neste corpo. Às vezes a gente escuta de algum conhecido que se lamenta por estar sentindo dores terríveis nos ombros. Aí você vai investigar, você vai conversar com ela, você vai tentar descobrir de que forma isso vem acontecendo e de repente não é físico, e sim emocional. É uma sobrecarga, é um fardo pesado que está acontecendo na vida desta pessoa. Vejam que para tudo isso a psicologia traz um entendimento, traz uma explicação. Permite com que nós, pessoas, nós, terapeutas, possamos investigar e encontrar onde está a origem desta situação somática, deste sintoma somático que no momento se apresenta. Às vezes, situações de eu tive uma dor abdominal muito forte e depois disso eu tive situações, por exemplo, de diarreia. Então, podemos investigar. Não é questão física, não é uma virose, não é um problema maior. É uma situação que desencadeou de um desconforto físico, de um trauma que aconteceu, de uma outra situação. Então, isso pode acontecer N vezes na vida das pessoas. O enxaqueca, gente. A enxaqueca pode estar muitas vezes ligada a um trauma que tenha acontecido. A pessoa vai lá, faz uma ressonância no cérebro, não tem nada. Mas ela sente, ela tem aquela dor. Ela fica num estado de desconforto tão grande, com dores, que ela não tem condições. Eu não tenho condições de lavar a louça, eu não tenho condições de lavar uma roupa, porque eu não estou me sentindo bem. E aí a pessoa se afasta, ela se encolhe e vai para o seu aconchego e vai viver aquela dor intensa. E aquela dor, ela pode sim ter sido desencadeada por um trauma. E no momento
os traumas em todo o mundo têm sido assunto de abordagem de psiquiatras, tem sido assunto de abordagem de médicos, tem sido assunto de abordagem de psicólogos, tem sido assunto de abordagem dos terapeutas. E cada vez mais a gente encontra também bibliografias que trazem esse conhecimento, que trazem até nós esse assunto, para que possamos compreender cada vez mais a situação emocional das pessoas. Nós somos corpo, alma, espírito, emocional. Fiquemos atentos às nossas emoções. Como estão os nossos pensamentos no dia a dia, desde que nos deslocamos da cama, vamos para a nossa casa, a nossa cozinha, realizar os nossos afazeres, as nossas tarefas domésticas, ou então nos dirigir para o trabalho. E como têm sido as nossas vivências neste espaço? São vivências de forma tranquila? São vivências que nos causam autossabotagem, nos causam desconforto, nos causam uma hipersensibilidade no convívio com as demais pessoas no nosso entorno, no trabalho, com o meu colega, com o meu gerente, com o meu supervisor. Como está essa situação? Então, novamente eu volto a ressaltar que quando algo não está no seu devido normal, dentro dos padrões que se estabelece como normal nas nossas vivências e convivências, tanto familiar, como no trabalho, como em sociedade, precisamos sim ver o que está acontecendo. Veja que nós somos bombardeados no nosso dia a dia por aproximadamente 60 mil pensamentos. Acordamos pensando, nos dirigimos ao banheiro pensando, vamos para a cozinha para tomar o nosso café, pensamos. Ao pegar o carro, pensamos. Ao ir para o trabalho, pensamos. Então, como nós estamos administrando esses pensamentos no dia a dia em nossas vidas? Esses pensamentos nos trazem situações de conforto, ou esses pensamentos nos desestabilizam e nos causam um desconforto maior, uma crise de ansiedade, uma situação de preocupação, uma situação de choro, uma situação de raiva? Como que está acontecendo tudo isso? Então, vamos nos ver como nós estamos no nosso interior e vamos nos analisar, nos preocupar quando algo não está bem. Quando algo não está bem é porque algo está acontecendo. E às vezes nós não conseguimos resolver essa situação. Quando nós não conseguirmos resolver a situação interna, os conflitos internos, situações de trauma,
de dores emocionais, de doenças emocionais. Não existe doença, eu estou doente. Tenhamos uma consciência maior e vamos até aquele profissional que pode nos orientar, que pode nos ajudar e que possa, sim, proteger também a nossa vida para que nós possamos ter uma qualidade de vida. Porque muitas coisas estão acontecendo, pessoas estão tirando sua vida porque não veem mais a sua vida como algo bom. Elas veem na morte uma situação de fuga que elas não estão mais suportando. E elas são tão fortes a ponto de que elas vêm a tirar a sua própria vida. Então, fiquemos atentos também àqueles que estão ao nosso lado e que às vezes podem dar sinais. Fiquemos atentos a esses sinais e ajudemos quem a gente pode nesse momento. É um momento que a gente está vivendo, é um momento de reflexão, são momentos de dores, de angústias, mas sejamos o nosso melhor no dia a dia. Um abraço para vocês e até a próxima.